Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Vamos abrir nesta noite a palavra de Deus em 2 Reis 4, de 1 a 7. Peço essa leitura, 2 Reis 4, de 1 a 7. Peço essa leitura ao nosso pastor Franho e que ele possa nos abençoar nesta noite. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse-me que é o que tens em casa, ou dize-me que é o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado ou emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes chegavam às vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Te bendizemos, glorioso Deus, magnificamos o teu nome porque é tremendo, porque permites com a tua glória, com o teu poder e majestade que aqui nos reunamos na presença do teu Filho amado, do Senhor Jesus em espírito e em verdade, para adorar-te. Já tivemos a oração dos 5 minutos, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos também para que possamos reter essa palavra que ouviremos vinda do teu coração para a tua serva, a nossa amada presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós servimos a um Deus todo-poderoso, né? Criador de todas as coisas, fez os céus, fez a terra, criou todas as coisas, Ele é dono absoluto de tudo. E é um Deus que se importa conosco. Em cada detalhe, Deus se importa conosco. Ele se preocupa com as nossas necessidades. Ele não é um Deus de filhos mimados, né? Ele, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Não. Ele não é pai de filhos mimados. Ele é um pai sincero, verdadeiro. E ele sabe exatamente o que nós precisamos. E aqui relata um milagre que aconteceu na vida de uma viúva, através também da vida do profeta Eliseu, que como Jesus, ele mostrava o zelo de Deus por nós, né? E o Senhor, Jesus, ele operou no meio de pobres, ele operou no meio de oprimidos, ele operou no meio de necessitados, de viúvas, de leprosos, ele curou, ele trouxe providência, ele alimentou, ele matou sede, ele ressuscitou, ele operou na vida de cada uma pessoa, de todo aquele que creu nele. Porque também é uma questão de fé. E essa mulher, fala aqui no versículo 1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Então ela era esposa de um discípulo de Eliseu. E esse homem
ele era descrito como alguém que temia o Senhor. Ele era um servo de Eliseu, ele era temente a Deus, ou seja, ele era reverente a Deus. Então ela tinha dentro de casa uma referência de um adorador. O testemunho dele falava dentro de casa. Ele tinha uma identidade, ela deu essa identidade para ele como servo. Mas ele não deixou muita coisa, né? A não ser dívidas. Ele era um servo do Senhor, mas naquela época também ele estava numa crise muito grande. Então as pessoas recorriam a empréstimos para poder fazer aquilo que elas tinham que fazer. E o que acontece? O fato de sermos servos, o fato de ser um servo de Deus, não impede que nós passemos por problema. Não impediu que aquele homem, aquele servo de Eliseu, passasse por problema. O fato de ser servo não impede que nós passemos por lutas, por tribulações, por escassez. Não impede, irmãos. Isso todas essas situações são ensinos do Senhor e que também servem para que o nome dele seja glorificado em todas as providências e em todas as maravilhas que ele operar nas nossas vidas. Paulo, em Filipenses 4, versículos 11 e 12, ele fala assim. Ele diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Não digo isto como por necessidade, versículo 11 de Filipenses 4. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar-me com o que tenho. Guarde isso no seu coração. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí, mais para baixo, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o fato de nós sermos servos não quer dizer que vai ser sombra e água fresca, como muitas pessoas pregam por aí, a tal ponto de não aceitarem as lutas, né? As provações. Não, você não pode estar passando por isso. O Senhor fala em abundância, abundância, abundância. Comeremos o melhor dessa terra ainda aqui. Realmente, ele fala nisso, mas em nenhum momento ele esconde os desertos, os vales, em nenhum momento ele esconde que temos que atravessar o Mar Vermelho, ele não esconde nada disso. Ele fala das lutas. Ele fala que para nós alcançarmos a provisão, nós temos uma caminhada a seguir. E o servo Eliseu, esse servo deixou a esposa dele numa situação muito difícil. Ela aguentou a dificuldade dela até ao ponto dos credores, já chegar o dia quase dos credores irem lá pegar os seus filhos. Então, até ali, ela tinha aguentado. Só que perder os filhos, essa mulher não ia aguentar. Ela não ia aguentar. E dessa história, eu enfatizei aqui alguns pontos que nós vamos observar, né? Primeiro ponto, aquela mulher admitiu que ela estava precisando de ajuda. Ela admitiu que ela estava com problema. Quando ela viu que não tinha mais para onde correr, que só tinha os 2 filhos, né? Que quando a pessoa naquela época estava devendo e tinha filhos, eles iam lá buscar essas crianças para que eles trabalhassem e assim pagassem, né, a dívida. Então, nós devemos admitir quando nós estamos passando por um problema. Existem pessoas de um nível financeiro mais alto que, quando acontece alguma coisa, essas pessoas ficam tão envergonhadas, elas não admitem. Elas não admitem que o seu padrão de vida mudou. Elas não admitem que tem que parar de gastar aqui, parar de gastar ali, porque a realidade é outra. Existem essas pessoas com padrão alto, mas aquelas que também não têm esse padrão e que querem viver de uma aparência que não tem como viver, irmãos. Mas querem viver de aparência. Aí está endividado de todas as formas, né? Apertado, mas querem viver de aparência. E como Paulo aqui nos ensina, aprendi a viver em qualquer circunstância, aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós precisamos nos contentar com aquilo que nós temos. Eu não estou falando de você se acomodar em determinada situação. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de que quando a situação
quando for uma realidade difícil, nós temos que aprender a conviver com ela, mas também caminhando para suprir aquilo, para passar por cima daquilo. Busque o segundo ponto. Quando essa mulher se viu neste ponto, né? Ela recorreu a quem? Ela foi a Eliseu, né? No versículo 2, ou no versículo 1 ainda. Ela foi ao profeta dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então ela recorreu não a qualquer pessoa. Essa mulher recorreu à pessoa certa. Ela recorreu a um profeta do Senhor. Ela sabia que ele ia ter o bom conselho para ela. Ela sabia que Deus ia usar aquele homem de alguma forma para liberar para ela uma palavra que fosse de ajuda, alguma visão, algum entendimento daquela situação que ela não estava tendo. Então ela não recorreu a qualquer pessoa. Ela recorreu a um homem de Deus que tem sabedoria na palavra do Senhor para discernir quaisquer que seja a situação e dar o conselho na palavra. E Eliseu pergunta assim dela: o que é que tu tens? O que é que tu tens em tua casa? O terceiro ponto: comece com aquilo que você tem. O que você tem? Você tem o conhecimento de alguma coisa? Você é especialista em alguma coisa? Você tem um móvel? Você tem um objeto? Ela tinha um objeto. Ele não falou para ela: o que tu queres que eu faça? Ele era um homem de Deus. A postura dele. Ele não murmurou diante da situação daquela mulher estar indo até ele para pedir o conselho. Muito pelo contrário. Ele focou naquilo que Deus colocou no coração dele, no amor que ele tinha por aquela pessoa. E no amor que ele tinha em ajudar aquela pessoa, na determinação que ele tinha em ajudar aquela pessoa. E ele foi atrás de quê? De uma solução para ela. E ele faz uma pergunta muito simples: o que você tem? E essa pergunta o Senhor nos faz nesta noite. O que nós temos? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que você sabe fazer? Ah, minha irmã, eu sei arrumar a casa. Então, produza para você um trabalho dessa forma. Ah, eu sei fazer comida. Trabalhe dessa forma. Ah, eu sei fazer isso. Irmãos, coisas simples que a pessoa só sabe fazer e que o Senhor opera. É interessante que Deus opera, mas com a nossa participação. Eu lembro de uma pregação, inclusive, foi do irmão Jussivaldo, que ele fala justamente a respeito disso. Não adianta apenas orar, clamar e ficar parado. Não, irmãos. Dê o primeiro passo para a solução. E ele perguntou, né? O que tu tens? O Senhor pergunta nessa noite para nós: o que nós temos? Se alguém que está nos assistindo está passando por essa situação, o que você tem? Comece com aquilo que você tem. Eu me lembro que quando eu comecei, a minha irmã só tinha R$7 no bolso. E era a época da pandemia, né? A gente trabalhava com transporte por aplicativo e não tinha transporte porque ninguém estava saindo de casa. E eu estava vendendo plano de saúde. E a gente começou a fazer a propaganda, né? A gente já tinha ido no lugar onde a gente ia comprar os ovos, que já foi uma indicação. E nós fomos lá, e quando nós voltamos, a gente começou a fazer a propaganda, mas ninguém tinha dinheiro e não tinha como, né? E isso foi numa segunda-feira. Eu entrei no meu quarto e falei assim: Senhor, quarta-feira eu tenho que entregar isso, porque as pessoas já pediram, e eu não tenho um centavo. E eu falei assim mesmo para o Senhor. E quando foi nessa segunda-feira à noite, uma amiga nossa me ligou, muito antiga ela, de muitos anos, ela me ligou e disse: Grace, eu quero comprar um plano de saúde para os meus filhos. Aí eu tô indo aí. Isso já eram 7 horas da noite. Aí eu fui, fiz o plano, e o primeiro pagamento é do vendedor. E eu fiquei com esse pagamento. Eu só fui ligar para minha irmã: já temos o dinheiro para comprar os ovos. Tá, só que
Aí nós fomos, compramos os ovos e entregamos. Só que nesse dia da entrega, que foi na quarta-feira, ela me liga. Grace, o plano de saúde do meu filho não passou, não foi aprovado. Eu, glória a Deus, porque eu já tinha o dinheiro para devolver para ela e já tinha o meu lucro em cima. E a minha irmã, como ela tinha R$7, foi com esse dinheiro que na época, quando a gente chegou lá, eles também tinham plantação de pimentão e pimenta de cheiro. Então foi com esse dinheiro que a gente comprou. E aí ela olhou assim, né, para o saco, ela achou que tinha pouco, a gente já tinha pagado. Ela, não, mas leva mais. E a gente trouxe. E foi daí que a gente começou. Porque era isso que a gente tinha no momento. E foi daí que nós começamos. E graças a Deus, o Senhor foi direcionando, o Senhor foi ampliando. E hoje nós continuamos trabalhando e nos mantendo. E glória a Deus por isso. Então, ele diz, o que tu tens? E ela fala, apenas uma botija de azeite. Essa mulher, ela não tinha nada mais, irmãos, em casa. Ela tinha apenas uma botija de azeite e os seus 2 filhos, que já estavam sendo preparados, né, para ir com os credores. Então disse ele, vai, pede emprestadas as vasilhas e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Primeiro ponto desse versículo, quando ele fala em vizinhos. Irmãos, é muito bom nós termos bons relacionamentos. Qual vizinho que ia dar sua vasilha para uma crente chata? Uma mulher que não dá bom dia, não dá boa tarde, de cara feia, que vê o vizinho que é ímpio, tá com uma saia curta, o outro de repente fuma, queima todo mundo e não sobra ninguém, irmão, para ajudar. Porque ela já queimou todo mundo. Se seus vizinhos têm problema, ore por eles. Ore por eles. E demonstre sempre o amor de Cristo. Não saia queimando, senão não sobra ninguém para ajudar. Então, ela tinha bons relacionamentos. Tanto é que os filhos dela foram buscar, ela foi buscar, e eles deram as vasilhas. Se ela fosse uma mulher difícil, isso não teria acontecido. Ela tinha graça diante dos seus vizinhos. E ela conseguiu a ajuda deles. Irmãos, tem situações que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. E às vezes é justamente aquela pessoa que a gente não queria. Mas Ele usa. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Porque Ele age da forma que Ele quer. Porque quando Ele quer providenciar algo para os seus filhos, Ele faz acontecer. Não interessa de quem venha, Ele faz acontecer. E quando a gente recebe e agradece de bom grado, de todo o coração, pode ter certeza que essa pessoa também vai ser abençoada. Porque abençoado é aquele que dá. Quinto ponto. Seja obediente àquilo que Deus te manda fazer. Quando o profeta falou, vai na casa dos teus vizinhos e pega vasilhas. Numa racionalidade humana, ela só tinha uma vasilha de azeite. Então ela poderia, né, se questionar, pô, mas eu vou pegar a vasilha, eu só tenho aquele pouquinho, vai ficar uma gota em cada um? Não, irmão. Ela prontamente, crendo na orientação que Deus estava dando através do seu profeta, e crendo que aquele Deus que operava na vida do seu esposo, porque ele foi um testemunho na casa dela, era o Deus que não tinha abandonado ela. Ela prontamente foi lá e pegou as vasilhas emprestadas. E ele fala assim, muitas, não poucas. Qual é o tamanho da tua fé? Ela tinha muita fé. Ela saiu raspando vasilha. É algo que não dá para entender. Eu tenho uma vasilha de azeite pequena e eu vou pegar um monte dos vizinhos para encher como? Numa racionalidade humana. Mas esse é o Deus que nós servimos. Ele faz do impossível o possível. Ele tira de onde não tem. Ele cria, ele gera. Ele dá nas nossas mãos, irmãos. É assim que Deus opera. Ele é maravilhoso. As direções e orientações de Deus para nós muitas vezes parecem não fazer o menor sentido. Deus coloca em nossos corações coisas que não queremos ou que achamos que nós não podemos fazer.
Mas, se queremos receber a provisão e o milagre de Deus, precisamos cumprir fielmente a sua orientação. E essas orientações vêm de um servo na sua palavra. Na sua palavra. Em Salmos 119, 105, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Provérbios 1, de 1 a 7, ele fala assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então a palavra dele, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada, ela é a orientação que a gente precisa. Creia que Deus vai orientá-lo e direcioná-lo em sua jornada, irmão, para a sua provisão, porque Deus é fiel. E você buscando orientação na palavra do Senhor e com os seus profetas, com os sábios, você saberá exatamente o que fazer. Siga o conselho de Maria, que durante o milagre da água transformada de vinho, ela falou assim: faça tudo o que o mestre lhe disser. João 2, 5. E aquela mulher, ela agiu por fé. Ela não ficou titubeando, ela não ficou questionando, ela tomou a atitude mesmo de sair, pegar as vasilhas, ela não ficou questionando. E ele fala assim no versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Deita o teu azeite, a quantidade que ela tinha. Parece loucura. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Fecha a porta sobre ti. Vai para a tua casa. Irmãos, os milagres de Deus muitas vezes acontecem no secreto. Você e Deus. É você e Deus. Porque nesses milagres há muitas coisas para nós aprendermos. Nesses milagres há muitas coisas para a gente glorificar o nome do Senhor. Com certeza, aqueles meninos deve ter sido a primeira experiência com Deus vivida daquela forma. De quem não tinha nada, eram 2 crianças. A primeira experiência deles vivida com o Senhor. Eles olhavam para casa, aquela casa não tinha nada. Só tinha aquele vaso com azeite. Aquelas crianças deveriam perguntar: mãe, e agora? Mãe, como é que vai ser hoje? O que a gente vai comer hoje? Aquelas crianças deveriam questionar muito aquela mulher, perguntando qual seria a providência para aquele dia. E muito angustiada, ela como mãe, o que ela não responderia para os seus filhos? Bora ver. Bora ver o que a gente vai fazer. Bora ver como nós vamos fazer. Mas Deus é poderoso para fazer. Então ali ela se fechou dentro daquele quarto com aqueles meninos. E eles provaram da providência e do extraordinário de Deus naquele momento. Ela enchia a vasilha. Ei, menino, traz mais. Traz mais. Traz mais. E o negócio não acabava. Até que teve uma hora que ela falou: traz mais. Não, acabou. Aí o azeite parou. Porque Deus é assim. Ele superabunda. Ele transborda na bênção. Ele é o Deus da providência. Em Provérbios 10, 22 fala assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Toda bênção é completa. Toda providência é completa. Não é pela metade. Não é só naquele dia, só naquele momento, a não ser que a sua necessidade seja aquela, porque Deus dá na medida. E ela viveu ali uma experiência sobrenatural, porque ela creu. Em Mateus 13:58 fala assim, que Jesus em Nazaré, não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. E aquela mulher creu, e vinha vasilha, e vinha azeite, e vinha vasilha, e vinha azeite.
No versículo 7, ele dá a última instrução. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela correu para quem? Para o homem de Deus. Foi a primeira pessoa a saber. Foi a primeira pessoa a se compartilhar, a ser compartilhado a bênção. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, a última instrução não foi: olha, pega, vende o azeite, vai primeiro comer uma pizza com teus filhos, vai curtir um pouquinho, vai passar o final de semana em Figueiredo, vai comprar um vestido novo. A primeira instrução não foi essa. Tu vende, mas paga quem tu está devendo. Isso é caráter. Paga primeiro quem tu estás devendo. Em Romanos 13, de 7 a 8, ele fala assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros. Irmãos, por incrível que pareça, tem crente que acha, e eu já ouvi, somos donos de tudo porque tudo é do meu pai, e acha que pode sair pegando tudo de todo mundo e ficar devendo. Não é assim não, irmão. O trabalhador, ele é digno do seu salário, diz a palavra do Senhor. E essa dignidade é tanto o esforço do trabalhador em realizar, quanto o de receber do seu trabalho. Então, pagar o que é devido é uma questão de caráter. Irmão, dá muita tristeza quando chega o dia do vencimento do imposto. Porque a gente paga tanto, né? E recebe nada. Mas ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Faça a sua parte. Não fique devendo nada para ninguém. Se alguém faz um trabalho para você, pague, irmão, honre. Porque assim como você precisa, o outro também precisa. Em Mateus 22, de 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E ele lhes apresentaram dinheiro. E ele diz-lhe: de quem é essa esfinge e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Deus, ele é suficiente na nossa vida. Tudo que ele faz em abundância. Veja bem, ele multiplicou aquele azeite, falou para ela pagar primeiro a dívida, primeiro vai pagar os teus credores, paga a tua dívida. E depois tu vai viver com esse azeite. Então foi muito azeite, irmãos, porque ela tinha 2 filhos para sustentar. E o azeite naquela época ele era usado para muitas coisas, então ele era um produto que dava para se negociar muito bem, porque ele era usado para muitas coisas. Então Deus, quando ele faz, irmão, de modo maravilhoso. Ele faz com fartura, ele faz para o seu sustento, para o teu sustento, ele faz no sobrenatural, ele faz no secreto, ele faz, ele opera. Amém? E eu fecho lendo Efésios 3, de 16 a 21. O Ministério de Louvor pode subir. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Toda honra, toda glória ao Senhor. Peço oração ao nosso pastor. Oh Deus, maravilhoso Deus, poderoso, excelso Deus, conforme pregou a tua serva, Pai, e ela sabe muito bem disso, a tua palavra é riquíssima. Quanto aquela vizinhança ficou admirada e maravilhada pelo milagre que aconteceu para aquela a quem emprestaram as vasilhas. Como o azeite era tão precioso e mais caro do que todos os outros mantimentos, daí farinha, tudo que ela precisava chegou. Obrigado, Pai, por essa palavra linda que colocaste no coração da tua serva, que nos alimentou, nos enterneceu e fez com que nós, a cada dia, confiemos cada vez mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.